Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Na aula passada vimos equações e inequações trigonométricas. Trigonometria, aula 10, exercícios de fixação. Oi turma, espero que vocês estejam prontos para mais uma rodada de exercícios. E como já disse antes, se você acredita no canal, não esqueça de compartilhar para que possamos ajudar um número cada vez maior de alunos. Bem, vamos aos exercícios. Questão 1. Encontre todas as soluções da equação cosseno de 2x é igual a meio, no intervalo de 0 a 2π. Bem, turma, a equação cosseno de 2x é igual a meio equivale à equação cosseno de 2x é igual a cosseno de π sobre 3. Bem, igualando os ângulos e pela definição que vimos na aula passada, podemos afirmar que 2x será do formato mais ou menos π sobre 3 mais um 2kπ. Ou seja, x será mais ou menos π sobre 6 mais kπ. O próximo passo é agora fazer o k variando de 0 até o valor necessário para que fique com o ângulo dentro do intervalo de 0 a 2π. Por exemplo, para k valendo 0, temos que o ângulo x será π sobre 6 ou menos π sobre 6. Para k igual a 1, temos que o ângulo será π sobre 6 mais π, ou seja, 7π sobre 6, ou menos π sobre 6 mais π, logo 5π sobre 6. Finalmente, para k igual a 2, temos que x igual a π sobre 6 mais 2π, logo 13π sobre 6, ou menos π sobre 6 mais 2π, igual a 11π sobre 6. Não se esqueça que o nosso intervalo é de 0 a 2π, e dos ângulos que nós encontramos, são esses que estão dentro desse intervalo. A solução, portanto, será π sobre 6, 5π sobre 6, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Você circula a resposta e não vai esquecer do hashtag acabou. Questão 2. Sabendo que 0 menor ou igual a x menor ou igual a π e que seno x mais cosseno x ao quadrado mais cosseno x é igual a seno de 2x, pode-se afirmar que x é igual a... Bem, turma, temos essa equação, seno x mais cosseno x ao quadrado mais cosseno x é igual a seno de 2x. Primeiro, vamos desenvolver esse produto notável. Então, temos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 2 seno x cosseno x mais cosseno x igual a seno de 2x. Já sabemos que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x sempre será igual a 1, como vimos na nossa aula 1 de trigonometria. Na aula passada, também vimos que 2 seno x cosseno x é equivalente a seno de 2x, então podemos cancelar essas duas parcelas. O que sobra dessa expressão é o seguinte: cosseno x é igual a menos 1. Dessa forma, x será do formato mais ou menos π mais um 2kπ. Como o nosso intervalo está entre de 0 a π, basta fazer k igual a 0 e o valor que precisamos para o x será π. Você circula a resposta e não vai esquecer do hashtag Sussa. Questão 3. A medida x em radianos de um ângulo satisfaz π sobre 2 menor que x menor que π. E verifica a equação seno x mais seno 2x mais seno 3x é igual a 0. Assim, letra A temos determine x. Turma, vou pegar a expressão que ele me deu e colocar nessa ordem. Seno 2x mais seno 3x mais seno x é igual a 0. Pois, como vimos na aula passada, podemos escrever a soma de dois senos de ângulos distintos no formato seno A mais B mais seno A menos B é igual a 2 seno A cosseno B. De forma muito conveniente, vou chamar A mais B de 3x e A menos B de x. Os resultados desse sistema serão A igual a 2x e B igual a x, que eu vou substituir na expressão 2 seno A cosseno B. Dessa maneira, a expressão do exercício fica assim: seno 2x mais 2 seno 2x cosseno x é igual a 0. Vou colocar agora seno 2x em evidência
e temos a expressão seno 2x vezes 1 mais 2 cosseno x é igual a zero. O próximo passo será seno 2x igual a zero, o que nos dá 2x igual a kπ, ou x no formato kπ sobre 2, e agora basta ir variando o valor do k. Para k igual a zero, temos que x é igual a zero, que é um valor que não está no intervalo que a questão pede. Para k igual a 1, temos x igual a π sobre 2, e esse valor também não está no intervalo, pois o símbolo utilizado não é menor ou igual, é só menor. E você verá que é desnecessário continuar os valores do k nessa parte, pois os resultados ficarão fora do intervalo. Vamos para a outra parte da questão. 1 mais 2 cosseno x é igual a zero, o que equivale a dizer que cosseno x é igual a menos meio. Para cosseno x igual a menos meio, significa que x é do formato mais ou menos 2π sobre 3 mais um 2kπ. E novamente você varia o valor do k. Para k igual a zero, x é igual a 2π sobre 3 ou menos 2π sobre 3. Para k igual a 1, x é igual a 8π sobre 3 ou 4π sobre 3. Bem, perceba que somente x igual a 2π sobre 3 está no intervalo de π sobre 2 e π. Então a resposta da letra A é x igual a 2π sobre 3. Letra B. Calcule cosseno x mais cosseno 2x mais cosseno 3x. Ora, nessa parte, como eu já sei que o valor do x é 2π sobre 3, basta substituir na expressão. Temos então cosseno de 2π sobre 3 mais cosseno de 4π sobre 3 mais cosseno de 2π. Substituindo os valores, menos meio, mais 1, que é igual a zero. Você circula a resposta e hashtag chique. Questão 4. Sendo x a medida de um arco em radianos, determine as soluções da equação 4 cosseno ao quadrado de π sobre 4 vezes cosseno x vezes seno de π sobre 2 menos x menos cosseno de x mais 7π mais seno de 11π sobre 2 é igual a zero, que pertencem ao intervalo fechado em menos 6 e fechado em 8. Eu sei que a questão é um pouco extensa, mas o raciocínio é relativamente simples, só é um pouco trabalhoso. Então preste atenção para não se perder durante a resolução. Vou pegar a equação que ele me deu e resolver por partes, começando do cosseno ao quadrado de π sobre 4. Nós já sabemos que cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Ao quadrado, então, isso será igual a meio. Próximo passo. Seno de π sobre 2 menos x. Esse resultado já é conhecido. Seno de π sobre 2 menos x equivale a cosseno de x, como já vimos na nossa aula 3 de trigonometria. Continuando. Cosseno de x mais 7π. Isso equivale a cosseno de x mais π mais 6π. Como 6π são 3 voltas completas, o ângulo realmente significativo é somente x mais π. E também, como vimos na nossa aula 3 de trigonometria, isso equivale a menos cosseno de x. Por fim, seno de 11π sobre 2. Novamente, seno de 11π sobre 2 equivale a seno de 3π sobre 2 mais 4π. 4π são duas voltas completas, então o ângulo realmente significativo é só o 3π sobre 2. E seno de 3π sobre 2 é menos 1. Basta agora substituir esses valores na equação que ele me deu, chegando na expressão 2 cosseno ao quadrado de x mais cosseno x menos 1 é igual a zero. A partir daí, se você resolver como sendo uma equação quadrática, você verá que ou o cosseno de x é igual a meio, logo x é igual a mais ou menos π sobre 3 mais um 2kπ, ou cosseno x é igual a menos 1, logo x é igual a mais ou menos π mais um 2kπ. Como o nosso intervalo é de menos 6 a 8, variando o k, temos as seguintes respostas. Mais ou menos π sobre 3, mais ou menos π, mais ou menos 5π sobre 3 e 7π sobre 3. Você circula a resposta e adivinha. Hashtag acabou. Questão 5.
A soma de todas as soluções distintas da equação cosseno 3x mais 2 cosseno 6x mais cosseno 9x é igual a zero, que estão no intervalo de 0 a π sobre 2 é igual a... Novamente, turma, de forma conveniente, vou pegar a expressão que ele me deu e colocar nessa ordem, pois assim, nessas duas parcelas, posso usar aquele artifício que vimos na aula passada. Cosseno A mais B mais cosseno A menos B é igual a 2 cosseno A cosseno B. De forma conveniente, vou chamar A mais B de 9x, A menos B de 3x, e resolvendo esse sistema, temos que A é igual a 6x e B é igual a 3x. Fazendo as devidas substituições, a expressão que ele me deu no exercício fica assim: 2 cosseno 6x mais 2 cosseno 6x cosseno 3x é igual a zero. Colocando 2 cosseno 6x em evidência, temos essa expressão. Dessa forma, ou 2 cosseno 6x é igual a zero, o que equivale a dizer que cosseno 6x é igual a cosseno de π sobre 2, logo, 6x será do formato mais ou menos π sobre 2 mais um 2kπ. Portanto, x será mais ou menos π sobre 12 mais kπ sobre 3. Ou, na outra parte, 1 mais cosseno de 3x é igual a zero. Logo, cosseno de 3x é igual a menos 1. Portanto, cosseno de 3x é igual a cosseno π. Logo, 3x será do formato mais ou menos π mais um 2kπ. Dessa forma, x será mais ou menos π sobre 3 mais 2kπ sobre 3. Variando o k de forma conveniente e lembrando que o nosso intervalo é de 0 a 2π, teremos esses resultados. Como a questão quer a soma deles, temos que π sobre 12 mais 5π sobre 12 mais 4 mais π sobre 4 mais π sobre 3 é igual a 13π sobre 12. Você circula a resposta e, para terminar, hashtag chique. Bem, turma, esse foi o projeto Matemática de hoje. Na nossa próxima aula, continuaremos falando sobre equações e inequações trigonométricas. Não esqueça de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!